Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz o meu planner de 2022. É a primeira vez que eu tô fazendo um planner. Eu não sou uma pessoa muito das coisas manuais, então fica aí, né, pra você entender que mesmo a pessoa que não faz muitas coisas manuais também dá jeito de fazer o planner. Essa é a capa. Eu resolvi colocar uma outra folha por baixo, porque a folha que eu escolhi, ela é pontilhada, né, desse caderno. E aí eu queria que ele ficasse lisinho. Fiz essas bordas, cortei bastante coisa. Eu usei um livro que eu tinha da TAG, que era um planner de 2020, que eu não tinha usado muito, um planner literário. E aí eu aproveitei para usar as imagens e tudo mais. Então, tá aí. Eu tentei fazer o melhor que eu pude, né? Em 2022 e saiu desse jeito. Também fiz um desenho, fiz uma assinatura, sempre a lápis e depois eu passei a caneta. Eu usei uma caneta bem fininha, uma 0,5 e uma 0,05. Então foi bem fininho mesmo para ficar mais suave, mais delicado possível. Nessa parte eu quis fazer um outro desenho. Eu fiz esse círculo e dentro eu fiz um desenho de uma linha só, de uma menina lendo um livro com um cafezinho na mão, porque é muito a minha cara. Depois eu também escrevi uma frase da Clarice, que obviamente Clarice, né, gente? E deu errado, enfim, eu tive que refazer de novo. E fui colando, fui brincando com o que eu tinha cortado, né? Eu já tinha escolhido também mais ou menos as cores que eu queria, esse azul, esse laranja meio avermelhado, e enfim. E aí eu fui fazendo. Na próxima página eu quis fazer um calendário e isso deu trabalho. Então assim, se você não tem muito pique ou se você não tá com muito tempo, se você não quer, eu super sugiro que você imprima um calendário e cole, porque foi realmente bem trabalhoso colocar todas essas... Isso aí que eu tô colocando com a pinça são os meses, que eu também cortei lá daquele livro que eu falei pra vocês da TAG e fui colocando os dias, né? Então deu bastante trabalho essa parte, foi a parte mais chatinha, eu acho. Nessa folha do lado esquerdo, eu montei uma coisa que eu não sabia muito bem para que ia servir, mas no final das contas eu deixei um espaço para escrever os filmes e as séries que eu vou ver ao longo do ano. Eu não sou uma pessoa que vê muitos filmes e nem muitas séries, então esse espaço é mais que suficiente para mim. E aí eu comecei a fazer o mês de janeiro, né? Eu cortei para eu conseguir fazer deixar um cantinho, sabe? Eu consegui olhar todos os meses ali naquele cantinho, e aí eu achei essa imagem, essa ilustração muito bonita, e aí vai ficar o mês de janeiro, e depois eu vou fazendo os próximos meses. Já nessa outra folha, eu peguei e coloquei as metas e os desejos que eu quero pro mês de janeiro, para eu também deixar bem claro, para eu chegar no final do mês e olhar para ver se eu consegui cumprir aquilo que eu queria. Eu fiz uma lista das abinhas que eu queria. Essas abas eu fiz em folhas que ficaram menores do que as folhas de janeiro. Então, quando você olha para a folha de janeiro, você não consegue enxergar essas abinhas. É como se elas estivessem guardadas dentro do mês, sabe? Quando você olha para janeiro, você só vai ver depois os meses para frente, fevereiro, março, abril. Então, ficou legal desse jeito. Eu achei que ficou muito legal. E aí eu separei por livros que eu quero ler, para os cursos que eu quero fazer, coisas da faculdade que eu tenho para fazer, coisas de trabalho. E eu fiz um habit tracker para cada uma dessas coisas, porque para mim é importante eu criar rotina. Então, tem algumas rotinas que eu quero desenvolver e que isso é fundamental. Nessa parte aí, eu tô fazendo a parte dos livros que eu quero ler, então, os livros que eu preciso ler, ou para o trabalho, para a faculdade, dos que eu quero. E aí, o habit tracker para saber quando é que eu li, enfim, e algumas observações que eu queira colocar separadinho.
fazendo a mesma coisa para as outras abas. É muito importante quando você vai fazer um planner, você colocar aquilo que é importante para você. Porque não adianta a gente copiar, sabe, o planner do outro, se aquilo não faz sentido na sua vida. Então, por exemplo, eu acho importante ter um habit tracker de cada coisa da minha vida, porque para mim essa parte mais segmentada faz mais sentido. Mas se para você não faz, tá tudo bem, né? Então, eu acho muito fundamental também saber quais são as abinhas que você vai criar. Eu, por exemplo, tenho a faculdade, então eu preciso criar uma abinha das coisas que eu preciso fazer da faculdade. Se você já não faz nenhuma faculdade, essa abinha não vai servir para você. Então, é muito, muito, muito importante. Eu tenho um livro que eu anoto os meus gastos financeiros, então por isso que eu também não tenho a aba de finanças aí. Mas caso eu não tivesse um outro caderninho para isso, com certeza eu também teria uma aba de finanças, tá? Importante é que eu só fiz o mês de janeiro, para eu ver como é que vai funcionar e ver se vai funcionar, né? E aí eu analiso e depois, se precisar, eu faço o mês de fevereiro já de forma diferente, e assim sucessivamente, até eu encontrar o melhor que funcione para mim. Como eu falei, não tem planner universal, cada um vai precisar entender mais das suas necessidades e ver o que vai ser bacana para você. Bom, aí a gente já tá quase acabando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha um planner e que o planner te ajude no planejamento, porque a ideia do planner é justamente facilitar a nossa vida. Me conta aqui o que você acha, se você tem, se você gosta de fazer esse tipo de coisa. Pra mim foi uma brincadeira lúdica, um momento de eu me distrair mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um grande beijo. Tchau, tchau.